Mas o filme começa. Nós não queremos dar spoiler, mas a gente tem que dizer algumas coisas do filme para que vocês comecem a entender. O Maverick, o Pete Mitchell, ele é um piloto ousado, subversivo. Ele é subversivo, né? Ele faz coisas que não podem ser feitas. Ele não se conforma com o óbvio. Ele não se procura conforma sempre com o máximo. conformado, exatamente. E normalmente faz coisas que não estão no protocolo, né? No filme número 1, ele voa rasante, um avião caça em velocidade ultrassônica voando rasante, tripida tudo por onde passa, então não é permitido esse avião voar rasante. E ele voa rasante, ele trata os superiores, ele faz procedimentos e movimentos com a nave que não são permitidos, não fazem parte do protocolo. Então, ele sempre teve essa característica subversiva. Para quem não assistiu, está lá na Amazon. Exatamente. Prime, sempre teve essa característica subversiva. Muito legal o primeiro episódio, né? O primeiro em 1986. E o filme começa nessa forma, com já ele exercitando a sua subversão. Eles estão já numa lógica de que os aviões modernos caça não devem mais ser recentemente tripulados. A tecnologia vai permitir que esses aviões façam tudo sem que exista um piloto em carne e osso lá. E, ô Neville, como vai, querido? Seja bem-vindo aqui também, nosso companheiro lá do Repaginar. E começa o filme com ele testando esse avião caça moderno para ultrapassar a velocidade Mach 10. Velocidade Mach 10. E quando ele vai fazer esse teste de velocidade Mach 10, o comandante dele desautoriza isso, porque esse teste será feito de maneira não tripulada, e ele desobedece todo mundo. E se ele desautoriza isso, é porque o sistema de investimento de toda aquela população ali envolvida nesse teste vai todo mundo ser demitido. Então, ele decide fazer o teste, à revelia da explícita determinação do comandante, e ele monta o avião, caça e faz lá o teste do Mach 10. Você vai assistir o filme, vai ver se ele consegue ou não o Mach 10, mas ele faz esse teste e consegue começar o filme com essa característica subversiva. Como ele desobedece, né? Ele já mostra essa subversão aí. Olha quem está mais aqui conosco. Oi, Miriam. Vou estar aí com você amanhã em Maringá, hein, querida? Eu não vou. Saudades de você. Então, e aí, como ele é subversivo nessa questão, quando ele volta desse teste, né, que você vai assistir, vai saber se ele consegue ou não ultrapassar o Mach 10, ele é designado para uma missão, ele seria desconstituído do cargo de piloto, ele seria punido, né? Mas ele é, então, punido de um jeito diferente. Ele volta para o Top Gun, que é a escola de ases indomáveis, e nessa escola ele vai enfrentar uma missão ou conduzir uma missão que no começo ele pensa que essa missão ele será piloto, mas ele volta lá para destruir uma base nuclear russa que está localizada num lugar altamente protegido, e essa proteção é uma proteção, se o pessoal voar muito perto dali, sistemas automáticos de lançamento de mísseis são direcionados a esse avião que eventualmente poderia ir lá destruir. Ele volta como instrutor, né? Essa é a coisa. Então, ele não sabe ainda que ele volta como instrutor, mas aí ele é informado que ele volta, ele não vai pilotar o avião, que é o que ele sabe fazer, ele volta para ensinar os melhores ases indomáveis da academia. E aí, a primeira lição que eu acho que a gente tem que ter com relação ao filme é que ele, quando ele aceita a missão de treinar os outros aviões... e um detalhe importante, dentre esses caras existe o filho do Goose, que era o companheiro de avião dele no Top Gun Asas Indomáveis de 1986. Ou seja, ele vai lidar com o filho do cara. Todo um resgate. Né? E você vai entender, assistindo o filme, qual é que é a lógica que acontece lá. Aí, o que acontece? Ele entra, né, Márcia? Ele entra para se apresentar para essas pessoas
e ele traz o manual do avião caça moderno. E ele traz o manual, um manual denso, grosso, né? E ele pega o manual e fala assim: com certeza todos vocês aqui já devem saber de cor e salteado, que é a primeira lição que eu tirei do filme, né? De cor e salteado esse manual. Aí todos falam sim, conhecem aquele manual de cor e salteado, são pilotos exímios, são asas indomáveis, né? Aí ele pega aquele manual e joga no lixo. Ele joga no lixo, uma cena bastante forte, assim, ele joga no lixo aquele manual e ele diz assim: o problema é que o nosso inimigo também conhece esse manual. E a diferença para conquistarmos essa missão será... o que fará a diferença não será a tecnologia, mas será a habilidade de cada um dos pilotos ali em fazer o que eles planejarem para fazer. Então, aí começa já tem um ensinamento interessante no filme, que é uma briga entre a tecnologia, né, e a habilidade do piloto. E a experiência, a habilidade, né? A habilidade do piloto em fazer o que precisa ser feito, o que precisará ser feito. Você vai ver no filme, se você assistir, o que precisará ser feito. Tem uma e ele sendo um cara que é um cara que não pede licença, ele pede desculpa, ele vai invadindo as portas, né? Que a gente fala, é um cara que invade as portas. Então, você imagina como ele conduz tudo isso. Então, é muito... Quem não assistiu, precisa assistir. Quem assistiu o filme vai ver toda a trama que é desenvolvida. Quem vai querer assistir esse nossa live aqui, esse nosso episódio, não vai ter problema com relação a assistir o episódio. Você pode assistir, assistir o filme. Você não vai ter spoiler, claro, vai entender o contexto, mas você tem coisas lá que você precisa assistir para ver como é que é a trama. Então, veja, esse é o primeiro grande ensinamento. A padronização, que a gente valoriza tanto na gestão, que é tão importante, ela tem um limite. E o limite é a habilidade, a destreza com que o piloto vai ter que conduzir. Todo o filme será desenvolvido em cima dessa habilidade do piloto em fazer 2 milagres. 2 milagres. A estratégia, porque o local onde está a base russa é um local que qualquer voo de aproximação starta mísseis de destruição do invasor. Então é muito difícil chegar ali e lançar qualquer míssil que seja lançado à distância, os mísseis protetores vão destruir esse míssil no trajeto, não vai chegar na base. Então, o local está muito bem protegido com mísseis de disparo automático. E eles, então, têm que fazer 2 milagres. Você vai assistir o filme e vai saber quais são esses 2 milagres. Sim. Mas eles precisam fazer 2 milagres. E esses 2 milagres dependem única e exclusivamente, claro, da tecnologia, que existir um avião caça, mas em conseguir fazer o que eles planejam com 0 margem de erro. Por isso que eles chamam de 2 milagres. Ele tem que fazer o milagre 1 por uma galera e o milagre 2 tem que ser feito por outra galera. E é bacana eles chamarem de milagre, né, Mar? É pensar completamente fora da caixa, coisa que a gente não faz. O que eles fazem lá é surreal. Eles chamam de milagre mesmo, quer dizer, não é uma coisa... É pensar fora da caixa. É pensar fora da caixa e acreditando que há possibilidade de acontecer, entendeu? E aí tem todo um treinamento para isso que a gente vai falar aqui, né? E eles fazem uma coisa que é começar a treinar essa estratégia para conseguir fazer... Primeiro planejamento total bacana, detalhado nos mais absurdos detalhes, assim, sem... O que se acontecer isso, meu inimigo vai pensar que é o que a gente tem que fazer aqui no dia a dia. Com a sua concorrência, não é o que a gente faz com a concorrência. Peraí, se eu estou fazendo assim, o que o meu concorrente está fazendo? O que eu tenho que fazer diferente dele para me sobressair? O que eu tenho que fazer diferente para sobreviver? E assim vai.